Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre quais são os principais tipos de filtros e as suas aplicações na refrigeração. Aqui a gente tem alguns tipos de filtros, tá? Eu tentei trazer aqui suas variedades, onde a gente vai explicar um pouquinho melhor. E a gente pode primeiro separar pelos tipos, tá? Na refrigeração é muito comum você encontrar dois tipos de filtros. Os filtros soldados ou roscados, eu não sei se esse é o melhor nome, mas são os filtros que não tem como você fazer manutenção nele. Um filtro como esse aqui, que ele é muito comum em linhas de líquido, tá? Você tem aqui esse filtro, ele é roscado, eu não posso tirar a rosca dele porque senão estraga o filtro, mas ele é um filtro de rosca. Então o que acontece? Eu fiz uma manutenção, eu preciso trocar o filtro, que é o recomendável quando você abre o sistema, você vai simplesmente tirar o filtro, descartar e instalar outro igual. E aí ele pode ser na versão roscado, como esse aqui, tá? Então você faz uma flange rosca, ou ele pode ser na versão soldado. Aqui inclusive é o nosso pequenininho aqui, ele é com uma rosca aqui, e você faz uma flange e monta ele. E aí em sistemas maiores, você tem os filtros intercambiáveis, os filtros desmontáveis, tem vários nomes para ele, muitos chamam de filtro carcaça, que é esse tipo de filtro. Então você tem uma carcaça, ela tem uma tampa e você pode trocar o filtro. Então numa manutenção você não vai ter que fazer um processo de solda, vai trocar o filtro e jogar ele fora, você vai trocar o núcleo filtrante. E aí quando falamos de função, você tem três funções principais nos filtros, tá? Que são aplicadas à refrigeração. O primeiro deles, limpeza, que é o caso desses dois caras aqui, que a função é tirar qualquer sujeira do sistema e evitar que ele vá para o compressor, para uma válvula, alguma coisa assim. Você tem os filtros de secagem, né? Ou seja, a função dele é tirar a umidade do sistema. E você tem os filtros anti-acidez, antiácidos, né, que ele também tira a umidade do sistema, só que a função principal dele é retirar a acidez, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente o que é essa acidez. Então a gente tem basicamente essas três funções nos filtros: limpeza, secagem e antiácidos. E aí pegando primeiro os filtros de limpeza, tá? Os filtros de limpeza normalmente você vai ter aí dois tipos principais. Os filtros do tipo carcaça, que é esse aqui, que o pessoal chama muito de padrão 48, F48, que é a dimensão, ele tem uma dimensão universal esse filtro. E ele é bem comum, tanto em refrigeração comercial como industrial, com fluidos sintéticos, tá? Então você tem esse padrão de filtro, você tem esse outro aí que eu estou mostrando na imagem, no caso é um filtro da Danfoss, mas aí já são filtros para quando você tem vazões muito maiores, onde esse cara já não atende mais. Aí a Danfoss tem alguns filtros, mas o princípio de limpeza você vai ver que é muito parecido com esse. É apenas uma questão de capacidade. Esse filtro chega até uma certa capacidade e depois disso você já vai para uns filtros industriais muito maiores, tá? No caso desse da imagem aí da Danfoss, ele é aplicado tanto para fluidos sintéticos, tanto naturais também, né? Com exceção da amônia. Já esse outro filtro que nós temos aí, ele é aplicado principalmente na amônia, mas não somente na amônia, tá? Bom, aí quando nós falamos de filtro de limpeza, então, nós vamos ter dois filtros principais, tá? Normalmente os filtros de limpeza, ou vai ser aquele padrão industrial maior, que ele tem uma tela de inox, que essa tela pode ser limpa, ou ela pode ser trocada, dependendo do estado que ela tiver. E nesse tipo de filtro aqui, o filtro carcaça que a gente vê muito, você tem dois núcleos filtrantes principais, tá? O feltro, que é esse aqui. Na imagem talvez não dê para ver tão bem, mas ele tem um filtro aqui que ele é um papel. Ele é um filtro bastante fino, então ele consegue segurar muitas impurezas. Mesmo impurezas pequenas, ele consegue segurar aqui. E você tem um outro filtro que ele tem a malha um pouquinho mais aberta, ainda assim ela é muito fechada, mas essa malha ela permite uma passagem maior de refrigerante sem gerar perda de carga, que ela também é utilizado para limpeza. E aí quando é utilizado um ou outro, geralmente esse filtro ele não é de uso contínuo, tá? O feltro, alguns também, esse aqui ele parece um papel, mas você tem alguns que ele parece um feltro mesmo, uma espuminha bem leve. Tá? Vai depender um pouco do fabricante, mas todos eles é para filtrar melhor qualquer impureza do sistema. E normalmente nós usamos ou depois de alguma manutenção grande, pesada, ou no startup. Então quando a gente vai ligar um rack, por exemplo, o ideal é colocar na sucção antes do compressor esse tipo de filtro. Só que ele tem a troca muito rápida.
Então, com questão de 24 horas de operação, já se faz a troca desse filtro e ele é descartado. E aí se instala. Se ele está muito sujo, nós recomendamos a instalação de um outro filtro, roda mais 24 horas e aí se faz a retirada dele. Se ele estiver em boas condições, quer dizer que o sistema já está limpo, descarta ele e aí coloca esse segundo filtro, que esse sim é de uso definitivo. Que aí ele é só uma tela de inox, com uma malha bem fechada, que ele é para tirar qualquer impureza, às vezes uma solda que você faz, alguma coisa vai para a linha, ele consegue segurar e evitar que isso vá para o compressor. E esse aqui, por que ele não pode ser de uso definitivo, né? Se ele filtra muito mais? É justamente por isso, ele é muito fechado a malha dele, então ele gera muita perda de carga. Então quando você liga o equipamento, ele vai gerar muito mais do que 1K de perda, que é o máximo recomendável de perda de carga. Então ele gera muita perda de carga, então a gente deixa ele rodando ali por 24 horas, troca quando o sistema está limpo, retira ele e deixa esse aqui que não gera perda de carga. É claro que você também pode deixar sem filtro, é comum em alguns casos não ter filtro de sucção depois de limpo, mas a gente recomenda que se use esse filtro aqui, que é bem interessante. Bom, então nós falamos aqui sobre os filtros de limpeza, tá? Que eles são instalados na carcaça. É importante até fazer aqui uma breve observação, né? Como ele é instalado, né? Então você tem esse padrão, o padrão universal de carcaça, tá aqui, indiferente do fabricante, pode ser Danfoss, Parker, RAC, ele segue o mesmo padrão dimensional. E ele é instalado numa carcaça como essa aqui. Então você instala, por exemplo, se for de limpeza, você vai instalar na linha de sucção. Então a nossa entrada é esse ponto. Então imagina que você tem aqui o seu coletor de sucção, aqui embaixo. Ele entra aqui, daqui ele sai para o compressor, tá? É importante que essa entrada sempre seja essa entrada lateral. E aí você sempre tem uma tampa que você vai desparafusar ela. Aqui, claro que já está sem a maior parte dos parafusos, vai ficar uma vida soltando isso. Então você tem uma tampa, aqui você tem uma junta, que é sempre bom trocar, até com filtro costuma vir. Quando você pega esse filtro, você vai ver que tem algumas juntas. Uma delas é a que encaixa aqui certinho. O ideal é trocar ela, passar um óleozinho, colocar uma nova para evitar que vaze por aqui, que é um problema bem comum. Aí aqui dentro nós temos uma mola que é para dar pressão e garantir que o filtro esteja no lugar, e aí você tira esse núcleo inteiro. Esse núcleo aqui você sempre tem alguma coisa rosqueada aqui em cima para tirar a tampa. Então a gente tira essa tampinha aqui. Esse aqui tem uma arruela também de pressão. Esse papelão aqui é porque é um filtro novo, né? Normalmente ele não existe. E aí é importante tomar cuidado com o seguinte, tá? Sempre vem junto com o filtro dois feltros aqui. É um feltrinho bem fininho. Você põe um aqui embaixo. Aí você vem com o filtro, qualquer um deles. Coloca outro aqui na parte superior. Vem com a tampa. E aí você vai rosquear ela. Rosqueou aqui, você aperta com a mão mesmo, tá? Tem uma arruelinha de pressão justamente para isso, não precisa apertar muito. Seu filtro está montado. Nunca coloque aqui embaixo. Tem gente às vezes que acha que aquele filtro é para colocar aqui embaixo. E aí o que acontece se você põe ele embaixo? Ele vai apoiar aqui, você tem o tubo. Eu já vi acontecer mais de uma vez da tubulação puxar esse filtro. E aí esse filtro ir para a linha. E aí imagina só isso entrando dentro da tubulação, vai parar em alguma válvula e aí já sabe. Então montamos o filtro. Ele é colocado aqui nessa posição. E aí justamente ele fica solto, tá vendo? Então o que acontece? Para dar pressão, ele sempre vem com alguma mola aqui em cima. Aí você vai pôr a tampa, você vai ver que ela dá uma pressão, tá vendo? Ó? E aí você parafusa e pronto, está resolvido. Esse padrão você tem de 1 até 4 núcleos, tá? Então esse aqui ele é para um núcleo só. Você tem alguns filtros que você pode montar 1, 2, 3, até 4 núcleos. Então imagina, você vai colocando, ele tem uma chapinha aqui, aí você vem com outro filtro, outra chapinha, outro filtro, e aí fica aqui 4 filtros montados e você põe esse conjunto inteiro. E por que isso? Porque um filtro desse ou um filtro desse de limpeza, ele tem um limite de vazão. Quando o seu compressor ou o seu componente tem uma vazão superior a isso, você precisa ter mais filtros para aumentar a sua área, né? Então é por isso que você tem essa questão de quantidade de filtros, tá? Então, entendido mais ou menos como se faz a manutenção dele, é bem simples. Coisa importante, tá? Se você tem um filtro para 2 núcleos, nunca instale um só. Você tem que instalar os dois.
Senão, simplesmente, você não vai vedar aqui em cima o seu fluido refrigerante. Ao invés de passar pelo filtro, vai passar direto e não vai fazer o trabalho direito, tá? Então tem que colocar todos os núcleos. Bom, então nós falamos aqui sobre os filtros para limpeza, que eles são normalmente na linha de sucção. Podem ser instalados na linha de líquido, mas faz menos sentido. A gente só instala mais na linha de líquido, principalmente em sistemas bombeados e geralmente na amônia, tá? E aí já não é esse padrão de filtro, que ele não atende para amônia. É aquele padrão do filtro da Danfoss, vermelhinho desmontável, tá? Mas geralmente esses filtros são na sucção antes do compressor. Essa é a função principal, proteger o compressor de qualquer sujeira da linha, porque qualquer coisa que aconteça na linha vai parar no compressor, então precisamos protegê-lo. E aí nós temos os filtros, que a função dele é de secagem, tá? Que é o caso desse filtro aqui, o pessoal chama muito de filtro pedra, só que filtro pedra nós temos 3 tipos, tá? Ele tem essa mesma aparência, que é um aglomerado de pequenas esferinhas de sílica que fazem essa secagem do fluido refrigerante. Sílica e alguns outros compostos que eu vou falar. Então esse tipo de filtro aqui, ele é feito para ser instalado na linha de líquido geralmente, e aí ele tem a função de secagem ou de anti-acidez, né, de retirar a acidez do sistema. E esse cara aqui é o mesmo, ele normalmente tem esses mesmos compostos aqui dentro, só que a diferença é que ele é feito para capacidades menores, então você não tem um núcleo, né? Você pode ver a diferença de tamanho dele é considerável. Esse aqui é o menor tamanho de núcleo, né? Lembrando que nós temos até 4, e esse aqui já é um filtro de tamanho médio aí, desse tipo, né? Nós temos filtrinhos bem pequenos. Então, são para capacidades bem diferentes. Então, aí no diagraminha eu estou mostrando para vocês basicamente como que ele é instalado, tá? Geralmente os filtros secadores, geralmente não, eles têm que ser instalados na linha de líquido. Se você instala ele na sucção, ele vai fazer pouquíssimo efeito, tá? Ele tem que ter contato com o refrigerante no estado líquido para conseguir absorver essa umidade, e também por questões de perda de carga, tá? Se você passar vapor aqui, ele vai gerar uma perda muito grande de carga, toma cuidado. Então eles são do tipo trocável, sei lá como seria o nome, né? Ele é um tipo que você não tem manutenção, você troca o filtro inteiro, ele pode ser rosca ou solda para capacidades pequenas ou desse tipo, tá? E ele é instalado normalmente depois do condensador ali, que é a fase líquida, normalmente na saída do rack, em alguns casos antes da válvula de expansão. Enfim, você tem algumas opções aí dependendo do tipo de sistema, se ele é maior ou menor. Sistemas pequenos costumam estar mais perto ali da válvula de expansão, que já protege um pouquinho ela, sistemas maiores na saída do rack. E aí agora é muito importante a gente entender os tipos de filtros, tá? Porque aqui é onde mora a maior confusão, tá? No filtro pedra. Muitas vezes o pessoal fala, não, na linha de líquido é filtro pedra. Principalmente pra gente, como a gente vende peças, às vezes o cliente nosso liga, não, eu preciso de 5 filtros pedra. Tá, mas qual você precisa? Porque nós temos 3 tipos, tá? Nós temos o tipo, aí eu tô usando os códigos da Danfoss, tá? Nós temos o 48DM, que ele é esse cara aqui. Tudo bem que olhando eles são parecidos, tem um pouquinho de diferença de cor, mas ele é 100% que é chamado de peneira molecular, tá? O DM, ou seja, a peneira molecular ela serve para retirar umidade do sistema, né? Lembrando, sempre que a gente faz uma manutenção, a gente abre o sistema. Por mais que você faça vácuo corretamente, é comum às vezes deixar entrar um pouquinho de umidade. E a segunda outra fonte de umidade é o próprio fluido refrigerante. Quando você faz uma carga de gás, ele contém uma pequena parcela de água junto. É muito pouco, mas contém. Então, com o passar dos anos, vai aumentando a quantidade de água no seu sistema, e esse filtro serve justamente para retirar essa umidade no sistema, porque ela é muito danosa ao equipamento como um todo. Então, nós precisamos retirar, e para isso é usado esse tipo de filtro, que na nomenclatura da Danfoss é o 48DM. 48 é o padrão de dimensão e DM é o tipo 100% peneira molecular, ou seja, sua função é apenas retirar umidade. Aí então nós temos o 48DC. 48DC ele tem 80% de peneira molecular, né, que a função é tirar a umidade, só que ele tem 20% da composição dele de alumínio ativado. A função do alumínio ativado é tirar a acidez do sistema. O que acontece? A umidade presente no sistema, ela pode causar acidez. Então, essa acidez, por sua vez, ela tende a corroer o verniz do motor elétrico em sistemas de compressores semi-herméticos ou mesmo herméticos. Então, às vezes, você causa uma queima do motor elétrico por um alto nível de acidez no sistema. E, por sua vez, quando tem uma queima de motor elétrico, é quando tem o seu maior nível de acidez. Ele causa uma acidez no óleo.
essa queima do motor elétrico. E aí, se você não trata essa acidez, que é desde trocar o óleo em alguns casos, em outros casos é fazer análise, né? Porque imagina, às vezes tem um compressor parafuso que você tem 300 litros de óleo, que o óleo custa R$300 um litro, é uma troca bem cara. Então, em alguns casos, você simplesmente tira esse óleo para análise, ele está com acidez, você vai trocando o filtro. Chegou num ponto onde ele equilibrou a acidez, aí você pode pôr um filtro que é 100% peneira molecular. Tá, então você tem esse filtro aqui que é o DC, que ele tem 80% de peneira molecular para tirar a umidade, 20% de alumínio ativado. E aí nós temos um terceiro tipo de filtro que na nomenclatura da Danfoss é o 48DA, que também é muito comum o pessoal chamar de pós-queima, ou filtro pós-queima, filtro pedra pós-queima, que aí qual que é a sua função? Ele tem 70% de alumínio ativado, que retira a acidez, e só 30% de peneira molecular, ou seja, a função dele é retirar a acidez. E aí é justamente isso, você teve a queima de um motor, você vê que seu óleo está com muita acidez. Geralmente o que a gente faz? Se é possível, se é viável, a gente faz a troca do óleo. Então quando é compressor semi-hermético, scroll, que são cargas menores, a gente faz a troca do óleo. Se é um compressor parafuso, instala esse filtro, vai fazendo a troca a cada 24 horas do sistema em operação e vai analisando o óleo. Então, uma hora o óleo vai entrar nos níveis comuns ali, nos níveis aceitáveis de acidez, e aí você pode retirá-lo e colocar o de peneira molecular. Para uso contínuo, geralmente o mais comum é usar o 100% peneira molecular, tá? Que é o DM, que a sua função é tirar umidade. Acidez, se você não tem umidade no sistema, não teve nenhuma queima de motor, você não vai ter acidez. Tá? Então normalmente se usa esse, mas não é um problema você usar o 48DC, que ele tem 80-20, né? 80% peneira molecular, ele vai fazer bem esse trabalho, se tiver alguma acidez, ele também tira. E essa nomenclatura aqui que eu falei para vocês, vale para esse filtro também. Quando você for comprar esse filtro, você pode olhar, vocês não vão conseguir ver aí, mas na etiqueta aqui está mostrando DML 304. 304 diz respeito à área de filtragem. Agora o DML, você pode ver que você tem DM. Esse DM no começo ele diz que é 100% peneira molecular. Ou seja, esse filtro ele é utilizado apenas para retirar a umidade. A Danfoss também fornece esse filtro, a Danfoss e outros fornecedores, tá? Ele também fornece o DCL, que aí você tem 20% de alumínio ativado para retirar a acidez. Até onde eu sei, você não tem a versão DA, que seria 70% de alumínio ativado. Se alguém já viu aí, tô falando besteira, por favor, deixa nos comentários aí, comenta aí que é sempre bom compartilhar conhecimento, mas até onde eu sei a gente só tem 20% de alumínio ativado neste tipo de filtro, mas a nomenclatura segue o mesmo padrão, a construção dele também segue o mesmo padrão, né? Os componentes que estão aqui dentro são os mesmos, só muda mais essa construção. E é isso aí, pessoal, eu espero que tenha dado para ajudar aí a entender um pouquinho, porque é importante saber os filtros, né? Os filtros de limpeza, os filtros anti-acidez, anti-umidade. E principalmente os de umidade, o pessoal faz muita confusão, né? Aonde usar uma carcaça, aonde usar com alumínio ativado ou não. Não é só filtro pedra, né? Você vê que tem essas especificações. A gente falou bem rapidamente aqui sobre montagem, mas não tem muito segredo. E é isso aí, se ficou alguma dúvida, se faltou alguma coisa, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários, vai ser um prazer responder. Por favor, deixem dicas de vídeos aí, que à medida do possível a gente vai fazendo. Muito obrigado e até a próxima.